sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção. O Sermão da Montanha é, sem dúvida, um dos mais belos sermões da história da igreja, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nele o Senhor nos instrui, nos orienta como agradar a Deus e como ter qualidades que fazem de nós verdadeiros cidadãos do céu. Um dos textos mais belos que eu acho, nesse capítulo 5, versículo 13, diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Às vezes eu me perguntava, por que Jesus nos comparou com sal? Tantas coisas, por que o sal? E estudando os usos, os costumes, todo o contexto daquela época, eu descobri que o sal era algo muito valioso, muito precioso. E com isso eu vi o quão valiosa é a igreja para Deus, o rebanho santo que foi comprado com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu estava meditando sobre os valores e características do sal e eu queria fazer uma aplicação à igreja. A primeira coisa que eu vejo no sal é que o sal ele combate a corrupção e preserva os alimentos. Bem sabemos que naquela época não existia freezer para congelar as carnes e os demais alimentos. Então nós percebemos o quão precioso era o sal. Eles salgavam as carnes, deixavam expostas ao sol e assim durava muitos dias por causa do sal. Eu queria fazer uma aplicação. Será se você tem combatido a corrupção? Será se a igreja ela tem se colocado como ministro de Cristo para combater o pecado, para combater o mal? Ou será se ela tem se entregado ao pecado ou se corrompido com ele? Uma outra coisa que eu olho para o sal e vejo é que ele dá sabor. Eu pergunto, será se Deus, olhando para a sua vida, ele se alegra? As tuas obras dão sabor a Deus, dá alegria. Deus ele sente alegria ao olhar para você, para o seu procedimento, para as suas atitudes. Outra coisa interessante é que eu vejo que o sal ele dá sede. Sempre quando ingerimos qualquer alimento salgado, sentimos muita sede. Eu conheço pessoas que quando eu estou perto delas, eu tenho sede de buscar mais a Deus. Elas conseguem despertar em mim vontade de orar, de ler a Bíblia, de ganhar almas para o Senhor, porque elas são sal. Mas e você? Quando está reunido com os amigos, quais são os assuntos? Será se a conversa desperta nas pessoas vontade de servir mais a Deus e ser mais fiel? Você conhece pessoas que quando está perto dela dá mais vontade de ser crente? Elas são sal. Você tem sido? Em último lugar, eu vejo que o sal ele faz a sua atuação, mas ele desaparece. Nós não vemos o sal no alimento. Ele desaparece. Faz a missão, faz o que tem que fazer, mas desaparece. Nós vivemos uma época do estrelismo, onde as pessoas querem se aparecer, querem virar artistas, querem ficar famosos. Os hinos, ou melhor, os cânticos, falam muito sobre isso: sucesso, fama, lucro, os títulos, diplomas, cargos, briga por cargos, porque pessoas querem aparecer. Mas o sal da terra, ele faz a sua obra e desaparece. Olhando para isso, eu queria fazer uma aplicação bem mais prática. Nós não temos percebido que a igreja ela tem se posto como sal da terra. Nós não vemos essas características hoje na grande maioria dos crentes.
A igreja, ela perdeu seu sal. Está insípida, está insossa. E o texto é claríssimo ao dizer: se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Há igrejas, há denominações, há congregações iguais a Laodiceia, que estão a ponto de ser vomitadas, e outras que já foram vomitadas, lançadas fora da presença de Deus. Já não é guiada pelo Espírito, não é guiada mais pela palavra, é guiada pelo ego, pelos interesses. E o texto ainda diz: para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vemos tantas polêmicas, tantos escândalos. A igreja, esta mesma que há um bom tempo atrás, há poucos anos atrás, era raríssimo ver adultério. Hoje estatísticas mostram que está igual ao mundo. Onde era raríssimo ver jovens que iam para a cama com as namoradas, hoje é comum. A igreja tem perdido o seu sabor, está insípida, está insossa. E tenho que dizer que os cultos têm sido substituídos por shows, imitando o mundo, o show gospel, fã-clube, estrelas, onde nós vemos que o evangelho tem sido deturpado, entra em cena o evangelho da prosperidade, do entretenimento, onde nós vemos o evangelho stand-up, onde as pessoas brincam com a palavra, onde as pessoas vão para a igreja não para proclamar a verdade, a palavra, para combater o pecado, mas para fazer piada. O púlpito tem sido lugares para palhaços entreter bodes, como dizia Spurgeon. E lamentavelmente nós temos que dizer que o evangelho tem sido uma mercadoria. Você também, missionário, eu quero comprar logo uma coletânea, 10 DVDs. Eu falei, o quê? 10? 10 DVDs, eu te faço 10 DVDs por 50 mil reais. Bom, vai lá, junta tudo que você quer, você paga depois. É tudo possível, presente. Palma para Jesus. O púlpito tem sido um balcão de negócios, pois os pregadores cobram cachês para pregar. Lamentavelmente, tenho que dizer que há pastores que só vão para o campo se lá render dinheiro, se não der lucro, ele não vai. Época de eleições, nós vemos pastores comprando votos, prometendo campos maiores para os pastores que o apoiam, fraudando eleições. E o pior, quando eles conseguem ser eleitos, chega no púlpito e diz que foi Deus quem o colocou ali. Onde nós vemos pastores trocando soco por conta de interesses, por conta de dinheiro. Onde nós vemos que há os poucos obreiros sofrendo pelo evangelho, às vezes não recebem R$1 da igreja, e às vezes é gastado 10 mil com eventos, 5 mil com pregadores, com cantores que vêm de fora para passar uma hora ali e voltam com o bolso cheio, enquanto os pregadores locais passam um mês evangelizando, proclamando a palavra e não recebem nada. Nós temos visto quantas injustiças, quantas perseguições. A igreja sem sal. A igreja sem sal é esta que nós temos visto todos os dias, diferente da Bíblia, diferente da igreja primitiva, diferente do que Cristo ensinou. Mas eu creio que ainda há um remanescente. Seja sal, desperte-se, saia do sistema. Preste bem atenção na Bíblia, no que a Bíblia diz, não vá pelos homens, vá pela Bíblia. A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não devemos temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tem pessoas que sabem que as coisas estão erradas, mas porque o líder está mandando, ele vai. Porque ele pensa que assim estará isento do pecado. Mas tudo isso tem sido registrado nos céus. E esses
que têm feito isso pagarão um alto preço diante de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus traga um reavivamento para a igreja e que nós preguemos a verdade a tempo, a fora de tempo e não contribuamos com tudo isso, mas que a gente proclame a verdade para que a verdade ela prevaleça para a glória do Senhor Jesus. Fiquem na paz.